Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é o meu canal Império Literário. Hoje estou aqui para recomendar para vocês alguns livros de ficção histórica. Bora lá? Para quem não sabe, ficção histórica, né, é um ramo da literatura que vai falar sobre algum fato, algum acontecimento real, né, da nossa história, porém acrescentando elementos novos, ou o autor vai brincar com personagens que realmente existiram, né, personalidades que realmente existiram, e vai criar a sua própria história em cima daquele personagem ou em cima daquele cenário histórico que existiu. Normalmente eu tenho feito vídeos assim de 10 livros de cada gênero favoritos, só que ficção histórica é um gênero que eu não leio muito, e apesar de eu já ter lido mais de 10 livros de ficção histórica, nem todos eles entraram com a lista que eu gostaria de recomendar tanto assim pra vocês. Então eu selecionei aqui na verdade 7 livros de ficção histórica, que vai ter um aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre é ou não ficção histórica, né? Mas a gente vai chegar lá pra poder recomendar pra vocês, tá certo? Antes de começar, vou dar aqueles avisos de sempre. Vou pedir para você deixar um like nesse vídeo se você gosta do conteúdo que eu crio por aqui, já se inscrever no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação, e também ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo, beleza? Também, todos os livros que estão nesse vídeo, vou deixar o link de compra no box de descrição. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito sem pagar nada, mas por isso. E também fica aí sempre o link de compra geral na Amazon, caso vocês queiram comprar outro livro ou qualquer outra coisa, vocês podem estar usando o meu link também, que vocês vão me ajudar muito sem tirar nada mais do seu bolso, beleza? Agora vamos lá falar desses livros de ficção histórica que eu recomendo para vocês. O primeiro livro dessa lista, gente, é um livro que eu li há muitos anos. Eu acho que eu li esse livro em 2011, 2012. Acho que foi o primeiro livro de ficção histórica que eu li na minha vida. Eu me apaixonei na época que eu li aquele livro. Assim, já tem muito tempo, então tem muita coisa que eu não lembro mais daquela história, que eu gostaria de relembrar. Só que é um livro que você não encontra mais para comprar hoje em dia. Não é um livro mais que continua sendo publicado. Então, infelizmente, eu nunca mais achei ele para poder fazer uma releitura, para poder saber se eu realmente ia continuar gostando da história como eu gostei naquela primeira leitura, que é Nefertiti, da Michelle Moran. Vou deixar a capa dele aqui, porque na época que eu peguei na biblioteca da minha cidade, aí eu li emprestado, que basicamente, como o nome do livro já diz, ele vai contar a história da Nefertiti, né, que foi basicamente uma imperatriz ali do Egito, em alguma das dinastias que eu já não lembro mais qual foi, mas ela foi esposa do Akhenaton, ela era a segunda esposa do Akhenaton, e ela foi uma rainha super famosa, né, que tem toda uma lenda, vamos dizer assim, ao redor dessa personagem, uma vez que ela desapareceu também no Egito, né, nunca foi encontrado oficialmente, né, o corpo da Nefertiti, se não me engano, pelo menos na época que eu li, que eu via os arquivos, eu vi que nunca tinha sido encontrado de fato nenhuma múmia que realmente foi provado que era da Nefertiti, mas ela é uma pessoa que realmente existiu no Egito. E esse livro vai contar a história dela, então, ele vai acompanhar a história dela desde a adolescência, né, de quando ela era pré-adolescente, criança basicamente para pré-adolescência, até o momento em que ela casa, né, com o Akhenaton, o momento do reinado deles, a ambição que a Nefertiti tinha com o Akhenaton, as mudanças que eles fizeram até nas crenças que o Egito tinha naquela época, as filhas que ela teve, mostra períodos onde a praga assolou uma boa parte do Egito, muitas mortes que aconteceram. O livro é narrado pelo ponto de vista da irmã da Nefertiti, que é a Mutnot, se não me engano o nome dela. E é um livro muito bom, gente. É muito legal. Eu lembro que eu me apaixonei muito. Eu sempre fui muito fã assim, de mitologias e de Egito, Grécia. E eu lembro que na época eu tava bem na vibe assim, de mitologia grega, e eu decidi pegar alguma coisa do Egito para ler. Esse livro não era necessariamente mitológico, ele vai, né, contar uma história que realmente aconteceu. Ou pelo menos a autora ela vai tentar reconstruir os fatos da melhor forma que ela consegue, porque é uma época muito nebulosa, tem muita coisa ali que a gente não sabe exatamente o que aconteceu ou não, mas é um livro muito legal, eu recomendo muito, assim, se vocês por acaso conseguirem ter acesso a ele um dia, eu estou recomendando assim, mas eu sei que ele é muito difícil de acesso, mas se um dia vocês conseguirem ter acesso a esse livro, ou ler em inglês, porque eu acho que, né, você deve achar a versão em inglês, façam essa leitura, porque é muito, muito legal, gente, e vocês não vão se arrepender. O segundo livro que eu vou recomendar pra vocês já foi uma leitura muito recente, né? Eu fiz essa leitura no mês passado, eu até falei no último vídeo que saiu no canal, eu falei sobre as minhas impressões desse livro, que é Herdeiras do Mar, da Mary Lee Brett. Esse livro aqui já vai ser ambientado aí na época da Segunda Guerra Mundial, só que não vai pegar aquele cenário, né, Estados Unidos e Europa, ele vai pegar um cenário ali da Coreia e Japão, onde mulheres coreanas eram sequestradas e levadas para o Japão, onde elas serviriam basicamente como prostitutas para os soldados japoneses. Então aqui a gente vai acompanhar a história da Hana, que é uma garota que ela é sequestrada para salvar a irmã, né, no lugar da irmã, por soldados japoneses, e a gente vai acompanhar a história dessa personagem, os horrores que aconteceram com ela na época da guerra, e a gente vai acompanhar a irmã mais nova dela, né, a Amy, já nos dias aí mais atuais, acho que 2011, se não me engano, falando sobre todas as repercussões que a guerra teve na vida dela, sobre essa irmã dela desaparecida que ela nunca mais encontrou na vida,
e todo esse contexto histórico que é abordado nesse livro sobre essas mulheres de consolo que eu nunca tinha escutado falar e que foi um episódio assim horrível da história da Segunda Guerra, em que eu acho que é um livro muito importante de ser lido, é um livro muito importante de você entender que aquela história realmente aconteceu, né, pra gente não invisibilizar as mulheres que sofreram naquela época. Então é um livro muito legal, mas é um livro muito, muito pesado também. Então assim, vá sabendo que ele é um livro cheio de gatilhos, é um livro que você lê assim, você às vezes passa mal com as descrições da forma como ele é escrito, sabe? Mas é um livro que é muito bom e que é muito interessante e que eu recomendo muito pra vocês. A minha terceira recomendação, agora falando de uma coisa assim mais feliz, eu vou recomendar pra vocês O Guia para Assassinos sobre Amor e Traição, da Virginia Becker. Esse livro aqui, ele é uma ficção histórica que vai ser ambientada na Inglaterra no século XVIII, se não me engano, no século XVII, na verdade, durante o reinado da Rainha Elizabeth I. Vai falar um pouco sobre a rebelião de Essex, vai falar de alguns episódios históricos que aconteceram, alguns personagens históricos além da Rainha Elizabeth I. Só que esse livro aqui, apesar dele ser uma ficção histórica, ele ter essa ambientação política, inclusive, de Londres daquela época, ele vai contar uma história fictícia, né? Então aqui a gente vai acompanhar o Toby e esqueci o nome da menina, na verdade, e a Catherine. A gente vai acompanhar a história do Toby e da Catherine. A Catherine, o pai dela é envolvido na rebelião que quer destronar a rainha, né? E acaba que no início do livro o pai dela morre e ela acaba no meio dessa rebelião substituindo o pai dela. E o Toby, ele é um espião que trabalha para a rainha. E eles acham que vai ter uma conspiração e alguém vai tentar assassinar a rainha Elizabeth I. E aí, para conseguir capturar esse assassino, né, esse suposto assassino, o Toby ele acaba tendo um plano e organizando com o William Shakespeare uma peça de teatro onde ele vai fazer uma armadilha para que esse assassino chegue nessa peça, né, tente utilizar essa peça como uma forma de assassinar a rainha, e ele vai tentar prender esse assassino então. E a Catherine, ela quer realmente assassinar a Rainha Elizabeth e ela vai utilizar essa peça de teatro como cenário. E a gente tem o contraste desses dois personagens e a maneira como eles vão se envolver. É uma história que ela foca muito mais nesses dois personagens e nessa trama de assassinar ou não a rainha e na peça de teatro, né, de Shakespeare. Mas a gente tem esse cenário histórico que é muito interessante de acompanhar e que eu recomendo bastante. É um livro bem levinho e dá pra você ler bem rapidinho. Falando em livro leve, que dá pra você ler rapidinho, eu também vou falar de uma ficção histórica que mistura também com fantasia pra vocês. Que é Minha Lady Jane, da Cynthia Hand, Rory Ashton e a Jodie Meadows. Esse livro aqui, gente, ele é uma ficção histórica que vai ser ambientada também na Inglaterra, só que agora no século XVI, e durante a dinastia Tudor. E aqui a gente vai acompanhar a história da Jane Grey, que foi uma jovem, né, de 16 anos, que foi coroada rainha da Inglaterra quando o primo dela, Eduardo, né, o que era o rei, morreu. Ele acabou deixando o reinado para essa prima, que era Jane Grey, e ela então acabou se tornando rainha na Inglaterra por 9 dias, onde ela foi decapitada logo depois. E as três autoras, elas vão brincar com essa personagem. Primeiramente, pegar todo o contexto histórico, né, dessa personagem até o momento em que ela se tornou rainha, e depois elas vão brincar com essa personagem, com esse reinado de 9 dias dela, né, que durou. E a gente vai acompanhar um pouco essa história. É uma história muito divertida, é muito engraçada. Acho que é um dos livros mais engraçados que eu li, assim. O humor das autoras é incrível, é genial. A gente tem pegadas de fantasia aqui também, porque além de todo o cenário político e histórico das personalidades reais, a gente tem aqui um cenário fantástico de pessoas que se transformam em animais. Então a Jane, ela acaba se vendo em um casamento forçado com um cara que ela não conhece, que se transforma em cavalo, do nada. Mas é um livro assim muito divertido, é muito engraçado. É um livro que você pega um pouco desse cenário histórico do local, mas você também pega esses personagens que são muito interessantes, esse mundo de fantasia que foi interessante de acompanhar. E é um livro que, assim, a cereja do bolo pra mim, e talvez a parte melhor pra mim desse livro, é o quão engraçado e divertido ele é. Então, se você ainda não leu esse livro, eu recomendo muito. Inclusive, eu acho que vai sair continuação, né, por aqui no Brasil, se não já saiu, que vai contar a história de alguma outra Jane, eu acho, fictícia, e talvez eu faça essa leitura também, quem sabe, né? E eu não venho falar pra vocês o que eu achei desse livro. Minha próxima recomendação pra vocês é uma série de livros, na verdade, que eu sou apaixonado, talvez seja uma das minhas favoritas dessa lista que eu tô trazendo aqui pra vocês, que é Outlander, da Diana Gabaldon. Outlander, gente, é uma série de ficção histórica barra fantasia que vai se passar que vai ser ambientada em 2 cenários principais, né? De início, pelo menos no início da série, que é basicamente um cenário ali de pós-guerra que acontece na Escócia, na verdade, no ano de 1945, e aí o que vai acontecer é que a nossa protagonista, a Claire, né, que é uma enfermeira que ela atuou durante a Segunda Guerra Mundial, ela acaba visitando, né, a Escócia com o marido dela tem ascendência escocesa,
e aí eles vão visitar a Escócia juntos, e lá eles encontram, né, um círculo de pedras, né, que eles chamam de Crenadun. E a Claire acaba vendo, eles acabam presenciando um ritual lá, e a Claire acaba atravessando essas pedras e voltando 200 anos no passado, para o ano de 1743. Então essa história ela vai ser ambientada na Escócia em 1743, durante basicamente os anos que antecederam ali a Revolução dos Jacobitas, né, que foi basicamente uma guerra entre a Escócia e a Inglaterra. A Escócia queria, né, que a linhagem dos Stuart, que eram uma linhagem ali que reinou a Inglaterra por um tempo, e eles queriam essa linhagem de volta, e a Inglaterra, né, estava com outro rei ali que queria manter aquela linhagem. E a gente vai acompanhar então a história dessa personagem perdida literalmente, porque ela voltou em 200 anos no tempo, a forma como ela vai se acostumar e se adaptar com essa nova realidade dela, como ela vai tentar voltar para o tempo original, o personagem, né, que ela vai conhecer ali no meio dos Jacobitas, que é o James Fraser, que é o nosso segundo protagonista, e o romance que se vai desenvolver entre esses dois personagens. Então Outlander ele é maravilhoso, gente. Outlander é incrível. A forma como a Diana Gabaldon escreve, além de ser divertida, de ser leve, é detalhada até certo ponto, você entende muito aquele cenário fictício. Eu não conhecia nada da história da Escócia antes de ler Outlander, antes de assistir Outlander, na verdade. E é uma coisa que eu achei, uma história que eu achei muito interessante, eu achei fascinante de acompanhar essa Revolução dos Jacobitas. Isso acontece ali nos meados do primeiro e segundo livro, depois a gente vai avançando mais no tempo, a gente vai pegando outros fatos históricos que acontecem na Escócia, na França, nos Estados Unidos. Então a Diana, ela conta, o objetivo de Outlander é contar a história de vida da Claire e do Jamie. E nessa história de vida deles a gente vai acompanhando vários fatos históricos acontecerem, e é muito legal, eu recomendo muito. Eu sei que é meio intimidador, porque os livros de Outlander são enormes, tem 8 livros, cada um deles tem de 700 páginas para lá. Então realmente é intimidador, mas assim, vale super a pena. No momento eu já li os 4 primeiros livros e eu adorei todos eles. Pretendo ler os próximos 4, né, que são os que faltam, aí até o próximo ano, quem sabe. E eu recomendo muito, gente. E se você tem muita preguiça de ler o livro porque é muito grande, eu recomendo que você assista a série de TV, porque também é muito legal. A próxima série, né, uma próxima trilogia, na verdade, que eu vou recomendar para vocês de ficção histórica, que também é uma das minhas favoritas, é a saga da Conquistadora, da Kirsten White, que começa com Filha das Trevas, depois tem Dona do Poder e A Senhora do Fogo. Esse livro aqui, gente, ele vai contar a história, na verdade, uma história adaptada de Vlad o Impalador. Só que nessa história aqui, a Kirsten White, ela alterou, né, o gênero do Vlad o Impalador para uma mulher. Então aqui a gente vai acompanhar a história da Lada e a história de vida dela, né. Aqui basicamente a gente vai acompanhar aqui o Império Otomano, a Valáquia, a Lada, que ela era descendente ali dos Dracul, e a maneira como ela sempre quis reinar, ela sempre quis ser príncipe da Valáquia, né? Naquela época mulheres não tinham poder, então o que ela queria alcançar era ser príncipe da Valáquia. E a gente vai acompanhar a história de vida e de ambição dessa personagem e a forma como ela vai ascender na vida. Aqui a gente vai acompanhar a história da Lada e do irmão dela, o Radu, e tudo que eles vão viver, a forma como se desenvolve essa personagem para ela chegar naquele ponto de empaladora, né, que é o que a gente conhece da história do Vlad o Empalador. E a história, gente, é fascinante, é incrível, eu amo essa trilogia, eu recomendo para todo mundo. Cada livro vai ficando melhor, o terceiro livro é maravilhoso, é incrível. Eu realmente nem sei mais o que falar pra vocês, sabe? É uma história que ela é visceral, é uma história que ela tem seus pontos de diversão, bem poucos, mas ela tem esse um pouco de romance, ela tem guerras e ela tem principalmente o desenvolvimento dessa personagem feminina e da forma como ela encontra um lugar dela no mundo, sabe? Da forma como ela tem que conquistar e se provar cada vez mais para os homens que estão ao redor dela, de que ela é capaz de governar aquele local, do amor que ela tem pelo país dela e de tudo que ela está disposta a fazer para alcançar aquilo, porque ela realmente chega àquele ponto de empalador em que ela realmente está disposta a tudo para conseguir governar a Valáquia e manter a independência do reino dela. E assim, gente, é muito legal, eu recomendo muito que vocês leiam, porque é uma das minhas trilogias favoritas, com certeza. E para finalizar, gente, um livro aqui que não é necessariamente uma fantasia, uma ficção histórica, mas existem muitas controvérsias, porque esse livro aqui ele vai recontar, né, basicamente vai ser um reconto de uma lenda, vamos dizer assim, que existe muita dúvida, existe muito questionamento de que essa personalidade existiu ou não, que é o Rei Arthur, né? Não existe nenhuma prova real de que o Rei Arthur realmente existiu, tá? Porém, ele é uma personalidade que se está em estudo e muita gente acha que existiu, muita gente acha que não, outros procuram provas de que existiu, outros procuram que não. Então, basicamente, todos os recontos das lendas arturianas acabam se enquadrando um pouco em ficção histórica por essa possibilidade da existência dessa personalidade, né, desse rei.
E aí eu trouxe pra vocês outro livro da Kirsten White, que é A Face de Guinevere, que é a trilogia Camelot Rising. Esse livro aqui ele é muito mais pra fantasia do que ficção histórica, tá? Então eu tô trazendo ele como um extra nessa lista, não necessariamente como os outros ali que eu falei, que realmente tem toda uma ambientação histórica e política ao redor. Aqui não, aqui a gente vai acompanhar uma história muito mais fantasiosa, e onde a gente vai acompanhar a Guinevere, que era essa personalidade que foi a esposa do rei Arthur, e a gente vai acompanhar sim a história do rei Arthur, personagens que a gente já conhece, uma forma diferente de contar essa história, que a Kirsten White, na minha opinião, fez muito bem aqui. Eu sei que nem todo mundo gostou desse livro, por ele não ser um livro cheio de acontecimentos, mas é um livro que eu particularmente gostei bastante. Pretendo ler o segundo livro que está aqui também em breve, que é A Traição de Camelot. Mas assim, como eu disse, esse não é um livro que é necessariamente uma ficção histórica, com certeza, mas eu trouxe aqui como um extra para essa lista, justamente por esse questionamento de o rei Arthur existiu ou não, não sabemos, tá? Mas ele é um livro muito mais voltado para fantasia, mas eu também gosto bastante e recomendo para vocês. Então é isso, pessoal. Esses são os livros de ficção histórica que eu queria recomendar, ou séries, né, no caso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like se vocês gostaram. Deixem nos comentários as suas opiniões, se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm interesse de ler. Bota aí também recomendações de outras ficções históricas que vocês gostam. Eu tenho procurado ler mais, né, desse gênero e encontrar mais livros que me interessem, que tenham um cenário, uma ambientação histórica que me interessa. Então deixe aqui nos comentários algumas sugestões, caso vocês conheçam alguns, porque eu vou adorar também acrescentar alguns aí na minha lista de desejo. Já se inscreva no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação. E ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me siga no Instagram, que é JuniorAndrade48. Seja meus amigos no Scoop, vou deixar o link aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!